E a gente se encontra a qualquer momento aí na programação da Rádio Bandeirantes. Bom final de semana para vocês. Valeu, um abraço. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Vamos até às 19 horas e 30 minutos e hoje o programa será especial porque teremos a seleção pré-derby. Hoje a seleção pré-derby e na segunda-feira a seleção do derby. E aí vamos poder comparar com a expectativa com a realidade. Então aguarde, já já nós vamos começar a eleger a seleção pré-derby. Derby que está marcado para amanhã, dia 2 de agosto, 17 horas, direto do estádio Moisés Lucarelli. E você pode participar das enquetes de hoje. Torcedor Ponte Pretano, qual a sua expectativa para o Derby 210? Existe favorito para algum lado? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Torcedor bugrino, qual a sua expectativa para o Derby 210? Existe favoritismo para algum lado? Opine. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte, mandante do Derby 210. Com a presença do público no Moisés Lucarelli, Ponte encerrou a preparação para o derby na manhã de hoje. Kevin, Serginho e Everton Brito participaram do último treinamento e podem ficar à disposição de Alberto Valentim. Provável Ponte para o derby 210. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson, Santos e Arthur, Dudu, Lucas Cândido, Luiz Felipe ou Danley Santos e Elvis, Jean Dias ou Toró e Gé. Bilheterias do Majestoso não abrirão neste sábado e os torcedores poderão comprar os ingressos apenas de maneira online. Mais de 12 mil ingressos já foram adquiridos até o momento. Vitória sobre o Guarani praticamente assegura a Ponte na segunda fase da Série C. Além disso, Macaca também
busca se reaproximar do líder Caxias. Alberto Valentim pode ser suspenso por até 180 dias. O treinador será julgado na próxima segunda-feira por suposta presença em jogo que ele estava suspenso contra o Ituano no estádio Novelli Júnior pela 5ª rodada da Série C. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Hoje no Guarani, Cicinho nunca perdeu clássico pela Ponte Preta. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Elenco do Guarani finalizou agora há pouco a preparação para o Derby 210, com a presença da torcida no Brinco de Ouro. Antes disso, Bugre esteve concentrado entre terça a quinta, na cidade de Sorocaba. Provável Guarani para o Derby 210. Andrei, Cicinho, Rafael Rodrigues, Diogo Silva, Alan Santos e Emerson Barbosa. Kelvin ou Cadi, Caio Melo, Diego Torres, Luiz Miguel ou Gabriel Silva ou Sarará, Mirandinha e Bruno Santos. Matheus Costa, técnico do Bugre, teve a documentação registrada no boletim informativo diário da CBF e está liberado para estrear no derby. Faltando apenas 5 rodadas para o fim da primeira fase da Série C, Guarani soma 16 pontos, 4 a menos que o 8º colocado e 2 a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já são 4 jogos consecutivos sem vitória. Pela Copa Paulista, Guarani enfrenta o 15 de Piracicaba daqui a pouco, às 8 horas da noite, no Barão da Serra Negra. Para se manter na 4ª colocação, sem depender de outros resultados, Bugre precisa vencer o Inhoquim. São Bento, 5º colocado, e Rio Branco, 6º, se enfrentam nesta rodada buscando entrar no G4 do grupo 3 da Copa Paulista. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Derby 210. Estrangeiros que deixaram sua marca no clássico. E tem as notícias do dia, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Aí o comentarista escolhe uma delas, as pautas produzidas pela produção. O comentarista escolhe uma para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. O técnico Dorival Júnior não descarta poupar alguns titulares do Corinthians no jogo contra o Fortaleza, marcado para domingo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece entre os dois clássicos, com o Palmeiras pelas 8ª de final da Copa do Brasil. O treinador já descansou os principais jogadores no último compromisso antes do primeiro derby da capital, disputado na última quarta-feira com a vitória alvinegra por 1-0. A estratégia surtiu efeito. No entendimento do Dorival Júnior, ele acredita que o Corinthians teve mais fôlego para competir com o Palmeiras. Pauta 2. A última janela de transferências do futebol brasileiro em 2025 se aqueceu nos últimos dias e já movimentou mais de 600 milhões de reais em movimentações chegadas efetivadas pelos clubes da Série A.
Bahia, Corinthians, Cruzeiro e Fluminense ainda não concretizaram contratações. A lista é liderada em quantidade por Juventude e Sport Vitória, com 5 reforços cada um. Já o Flamengo encabeça a lista de gastos nesta janela com 277,7 milhões de reais investidos nas contratações de Carrascal, Emerson Royal, Saul Niguez e Samuel Lino. Pauta 3. O zagueiro Davi Luiz rescindiu o contrato com o Fortaleza e vai jogar no Chipre. O destino é o Pafos Futebol Clube, com contrato de 3 anos. A rescisão foi amigável e o defensor se despediu do elenco e funcionários nesta sexta-feira. As lesões acabaram atrapalhando o desempenho do atleta em busca da titularidade. Ele deixa o clube com apenas 16 jogos realizados, dos quais 13 foram como titular. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:11, Breno Beretta. E o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. Destaques do mercado da bola, o goleiro John, ele pode sair do Botafogo. O West Ham já enviou uma proposta de 8 milhões de euros pelo goleiro do Fogão. E lembra do goleiro Carlos Miguel, que deixou o Corinthians faz pouco tempo? Ele está fora dos planos do clube inglês, para onde ele foi, o Nottingham Forest, e pode ser negociado nessa janela de transferências. Batista. Pedro Piscinato, seu destaque inicial no programa de hoje. Alô, Pedrão, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O destaque de hoje é o treino aberto que a equipe do Guarani realizou, treino aberto para seus torcedores poderem acompanhar essa última atividade antes do clássico, selar aquele elo entre torcida e jogadores, treino que está acontecendo nesse momento no estádio Brinco de Ouro. 17:12 está no ar. Esporte em debate até 19h30. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som pro FM 85,7 também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima.
Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Edu Pinheiro. Vamos aos detalhes do derby de outubro do ano passado, um domingo, reta final da Série B. Majestoso público, 16.700. Ponte 0, Guarani 1. Gol do volante Matheus Bueno, a 24 do segundo tempo. E um longo tabu foi quebrado. 15 anos que o Guarani não ganhava no Majestoso. Volante Matheus Bueno, que está no Japão, está muito bem lá, ele é titularíssimo. Vamos aos detalhes, hein? São tantos aqui, tá? Anotei tudo no papel aqui, vamos lá. Alan Al, técnico do Guarani, o que ele fez? Ele fez uma dobrada, veio com uma novidade. Pacheco, lateral direito, e Heitor, também lateral direito. Colocou os dois. Heitor para fazer um papel mais de meia, um pouco mais à frente, né? Conclusão, Pacheco e Heitor participaram do gol do Matheus Bueno. Pacheco hoje na Ponte. Segundo detalhe, no gol da Ponte e no gol do Guarani. Na Ponte, Pedro Rocha Pedrão, goleiro, titularíssimo, mas na sexta-feira teve um julgamento e o Pedrão foi expulso lá em Recife contra o Sport, né? Fez uma agressão. No julgamento ele pegou 4 jogos, tinha cumprido 1, então o Pedrão estava fora. Quem foi para o gol? Luan Ribeiro, que segundo comentários falhou, bola defensável. E no Guarani, o titular era o goleiro Pegorari. O Guarani passou a semana em Itu e o Pegorari se machucou lá. Ninguém falou nada. Quando saiu a escalação, Vladimir é que foi para o gol. Cartão amarelo, incrível. O Guarani não tomou nenhum. Difícil, hein, num derby. Ninguém amarelado. Na Ponte, o Gé Elvis Hudson e Joilson, amarelado. E o Gé foi expulso, né? Quando terminou a partida, ele bateu um pouco com a arbitragem e acabou sendo expulso. Mas também foi a última partida do Gé o ano passado, porque ele teve na sequência um problema de muscular, né? Passou por cirurgia, só voltou esse ano lá em Itu, nessa Série C. Bom, o Guarani, apesar da vitória, continuava em último lugar e permaneceu assim. Não ganhou mais nenhum jogo, faltavam 6. A Ponte não chutou nenhuma bola em gol. Verdade. E tinha um bicho de R$40 mil. E com a derrota, a Ponte entrou no Z4 e na penúltima rodada, você se lembra, no Majestoso, Ponte 0, Sport 4 e a Ponte rebaixada. Terminava mais uma passagem no Nelsinho Batista. Depois que terminou o derby, o Nelsinho foi pro vestiário e lá se despediu dos jogadores. Mudança na presidência do Guarani. Fazia 11 dias que o presidente André Marconato pediu afastamento alegando problemas de saúde.
e o vice Rubens Vicente também pediu afastamento. O Conselho de Administração nomeou o Rômulo Amaro para responder pela presidência. E a Ponte foi punida pelo STJD porque na saída teve confronto entre torcedores e a polícia militar. Então, no primeiro jogo dessa Série C, o mando da Ponte foi Ponte Retrô. Portões fechados, a Ponte venceu 1-0 o gol do Toró. Em dezembro, Alan Al saiu, não era mais o técnico do Guarani, e o Bugre anunciava Maurício Souza, que tinha sido campeão brasileiro sub-23 pelo Red Bull Bragantino. Na Ponte, o auxiliar Nenê Santana dirigiu os 3 jogos seguintes e nos 3 jogos finais a coisa não deu certo, a Ponte chamou o João Brigatti. E aí a coisa já tinha desandado e a Macaca foi rebaixada. Em dezembro, a Ponte anunciava como novo técnico para 2025 Alberto Valentim e João Brigatti passou a ser coordenador técnico. 20 de outubro de 2024, reta final da Série B, Majestoso, Ponte 0, Guarani 1. O tal negócio, eu vou, mas você vai junto. E foram, mas na Série A, na Série B ou na Série C, que vai ser amanhã pela primeira vez, derby é muito mais derby aonde, hein, seu Edu? E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h22, hoje até 19h30. E daqui a pouco a seleção pré-derby. Os comentaristas votando nos jogadores que eles acreditam que pela história recente dentro da competição merecem estar na seleção pré-derby. E atenção, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e desperta até o apetite da gente? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. São combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Além da região de Campinas, a Aroma das Ervas está presente em 14 estados brasileiros. Acesse agora
Para saber mais, aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 É, sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda. Aroma das Ervas. 17h25, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Olá, Batista. Olá, o pessoal da Band, do Esporte em Debate. Eu sou Ponta Pretano, 77 anos. Vi muitas vitórias da Macaca, mas vi muita derrota. Sofri muito. Eu estava uma ocasião no Palestra Itália, numa rodada dupla, onde eu vi a Ponte ser campeã. Ela foi campeã da Série B do Paulista, em 69, e subiu, só que o título foi comemorado uma semana depois, que jogaram no tribunal contra a Macaca e não sei o quê, mas o título veio para nós. E sempre discuti esse título, porque eu sempre soube que a gente tinha um título, o povo dizia que não tinha título. Mas agora, quanto ao derby, os dois times de Campinas estão os dois na mesma fumaça, sabe? A fumaça não é colorida, é fumaça preta. E tá difícil a situação. A gente, como Ponte Pretano, obviamente, quer uma vitória e boa vitória. Como os bugrinos também quer uma vitória, né? E ambos desejam e vamos lutar para ver quem joga melhor. Eu acredito que seja a Macaca, que ela consiga já dar um passo à classificação. Beleza? Um abraço a todos aí, um abraço a tudo aí, o Bate Pesado, o Tigrão. E a você, Batista. Eu já ganhei vários prêmios de vocês, como ouvinte e comentarista, eu acompanhei muito a Rádio Bandeirante AM. Hoje está no FM, não é todos os rádios que pegam, mas a gente entra no YouTube, encontra e joga por rádio. Beleza? Estamos aqui na escuta e amanhã não vou no campo, mas estarei assistindo. Tá bom? Inclusive, tá bom. Batista, eu não falei meu nome aí no outro áudio, eu vou falando nesse. O meu nome é Alcides da Silva Guimarães, eu fui motorista de ônibus muito tempo, fui motorista de caminhão, sou aposentado e trabalho no aplicativo. E o dia todinho eu estou ouvindo sempre as reportagens falando de Ponte Preta, falando de Guarani. E eu moro no Jardim Miriam e estou agora de boa ouvindo o Esporte em Debate. Beleza? Boa noite. Valeu, Alcides. Você tem o nome do meu querido, inesquecível avô, e teve uma grande importância na minha vida. Até vou participar agora de um livro, Olhos de Águia, vai ser lançado no dia 16. E lá nesse livro eu conto a história da caixa de engraxar sapatos, que o meu avô fez. Eu pretendia, ajudar a família, ganhar um dinheiro, Jataizinho, norte do Paraná, e ele fez a caixa de engraxar sapatos. E o texto, capítulo que eu escrevi desse livro, são 30 autores, Newcastle Editora, que vai lançar o livro. 30 autores, 30 capítulos, e eu fui convidado para escrever o primeiro capítulo do livro. E não se trata da caixa de engraxar sapatos, não se trata de engraxar sapatos, mas se trata de lições importantes que eu recebi do meu querido avô, que há muitos anos está morando no céu. Tinha o seu nome, Alcides, nome dele Alcides Pereira, pai da minha querida mãe, que nasceu aqui em Sousas, Arraial dos Sousas,
também há muitos anos morando no céu, Eunice Pereira. Meu avô, que me plantou uma semente ao desejo de ler. Gosto muito de ler, né? Foi com ele que aprendi a ler livros, principalmente os clássicos, e também sobre música. Ele tinha coleção de discos de vinil. Os mais jovens nem sabem o que é isso. Disco de vinil, mas era a tal da bolacha. Um disco preto, onde colocava uma agulha e aí o som saía lá na caixa de som. E ele tinha uma coleção de músicas clássicas. E sempre que eu ia lá, ele me convidava, vem aqui ouvir, né? Isso aqui é Beethoven, isso aqui é Sebastian Bach. Eu jamais poderia imaginar o que é que poderia ser aquilo. Olha aqui, 4 estações de Vivaldi, olha que coisa maravilhosa. Muito mais tempo depois é que eu fui entender o que é que o meu avô estava dizendo lá com Beethoven, um Vivaldi e etc. Mas, legal, você me deu a oportunidade de lembrar aqui do meu avô. Tá bom, Alcides? Um abraço para você, né? Você disse que trabalha aí com aplicativo aposentado. Essa é a vida do aposentado nesse país. Tem que trabalhar. Aposentadoria não dá para manter aí o mínimo possível para tocar a vida, né? Eu sou aposentado, mas continuo trabalhando, graças a Deus, e vou continuar trabalhando porque amo aquilo que faço e vou trabalhar até morrer. Tomara, né, que esse dia esteja bem longe daqui. 17h31, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, eu acho que não tem favorito não, os dois times se equivalem, meio ali de média para baixo, e eu acho que inclusive vai ser um empate esse jogo aí, porque os dois times são muito iguais, apesar da diferença na tabela, o futebol é similar. Um abraço, um grande final de semana e um grande derby para nós. Valeu, JP, um abraço para você também e ótimo final de semana. E hoje aqui no Esporte em Debate tem presentes para você. Sim, 4 ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Para participar, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um link. Quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tá vendo aí o nosso canal? Tem um link. Lá no link, esse link está lá no chat, onde o pessoal deixa comentários. E aí você clicando no link vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto. Você já estará participando do sorteio de hoje. Nós vamos divulgar durante o programa, em qualquer momento desse programa, nós vamos divulgar o ganhador. É um só, tá? Um ganhador leva tudo. 4 pares, 4 ingressos, melhor dizendo, para o Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial. Participe, boa sorte. E o ganhador vai ter que retirar até o dia 6. Dia 6 de agosto. Segunda é 4, terça é 5 e quarta dia 6. Então, tem que retirar até quarta-feira da semana que vem. Das 9 a 1 e das 14h30 até às 17h30, aqui na recepção da Band. Na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. Jardim São Gabriel é o endereço da sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Participe e boa sorte para você. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Tigrão. Hoje, na hora que o Zaidan foi dar
fazer os palpites lá. O primeiro jogo que ele palpitou foi Ponte Preta e Guarani, né? Então, o potencial que esses dois times têm, as lembranças afetivas que esses dois times têm, né? E não dá para entender o potencial que esse time tem e os caras não conseguir fazer nada com isso, né? Deixar os times cair para a Série C e não ter um estádio decente para a gente ir, né? E os times lá embaixo, né? E fora isso também, o carinho que eles têm pela equipe da Rádio Bandeirantes Campinas. Eles falam o nome de todas as pessoas aí, fala a turma do Carlos Batista, lembra do Tigrão, lembra do Gleger, lembra do Leandro Borges, lembra de todo mundo, né? Então, cara, a potência que isso aí é, né? Então é isso que eu falo, tem que ter um retorno assim mais forte. Essa cidade é forte, cara, Campinas é grande, então quer dizer, o potencial tá aí, só que os caras não estão conseguindo tirar nada, né? Então é estranho. Alexandre Centro, Ponte Pretano da pele até o osso. 3-0 Macaca amanhã, hein? Já comprei o ingresso e vou pro derby. Abraço, muito obrigado, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. A pergunta é a mesma, né? Estou perguntando se tem favorito e a minha expectativa para o derby. Bom, em primeiro lugar, não tem favorito. Os dois times, eles não convencem, né? Não jogam e não praticam o futebol convincente. Nenhum nem outro. A diferença de um para outro é a pontuação da Ponte, que está melhor. Mas não dá para esse jogo, nessa circunstância, Guarani com um técnico novo, não é? Com uma obrigatoriedade de vencer. O empate até serve para a Ponte, para o Guarani não. Então eu entendo que não tem favorito. E sobre a expectativa é sempre muito alta, para que tenhamos um jogo sem violência, com poucas faltas e com bom futebol, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço pra você, um grande abraço pros amigos ouvintes do Esporte em Debate. E vamos nós aqui, né? Para o Fala Galera. Como o Otorrino falou para eu falar o necessário e não falar o que é desnecessário, eu vou procurar atender à orientação dele. Quase uma ordem, né? Para que a voz volte direitinho depois dessa gripe que ainda tem os residuais. Sei que a equipe nesse momento está aplaudindo de pé, especialmente o senhor. Sei que o senhor vai querer o WhatsApp do médico para agradecê-lo e parabenizá-lo por ele com essa determinação. Não é verdade. Para que ele, com essa determinação, ele está cerceando a minha capacidade de comunicação, prolixa, porém com muito conteúdo e também com muita humildade. Vamos rapidinho, que ó, tá ficando bom o negócio aqui, ó, né? Dura a hora que termina o programa. Torcedor pontepretano, qual a sua expectativa para o derby? Eu vou falar aqui já os dois, né? Porque o do Guarani é idêntico. Qual a sua expectativa para o derby e tem favorito? Bom, torcedor da Ponte, torcedor do Guarani, falo pelos dois aqui aquilo que eu penso. Expectativa lá em cima. E explico por quê. O empate frustra a Ponte, que não vai ganhar do arquirrival dentro de casa, dentro da casa dela. Com os aspectos campo e torcida e atmosfera, tudo a favor. O empate ou derrota frustra muito, mas o empate, derrota mais ainda. Mas até o empate frustra, que o torcedor quer ganhar porque está jogando em casa. E a questão da pontuação também. Se a Ponte ganhar e chegar a 29... está classificada a 4 rodadas do final, da fase agora, da primeira fase. E o Guarani não pode jogar o jogo
pensando que na casa do adversário o empate é bom. Não pode. Que o empate deixa o Guarani com 17 pontos e precisando fazer no mínimo, e não é 100% de certeza, 10 pontos nos 12 restantes em disputa. Quase impossível, pela média do Guarani. Então o Guarani precisa ganhar o jogo para ficar no páreo. Não é para se classificar. Para ficar no páreo em termos de classificação. E a Ponte precisa ganhar o jogo porque tem a obrigação? Não. Troca a obrigação pelo desejo da torcida de atribuir à torcida, sim, nós não, um favoritismo porque está jogando em casa. Então é frustrante para a Ponte perder ou empatar e é ruim para o Guarani empatar ou perder. É péssimo. Mas o empate para o Guarani também, em termos de campeonato, é um péssimo resultado, apesar de ser um ponto na casa do adversário. Resumindo, os dois times vão ter que procurar o jogo. Um jogo de trocação, um jogo de todo mundo propondo, pelo menos eu espero que seja assim, e que não tenhamos o jogo do medinho contra o medão. Técnico de lá e técnico daqui, técnico daqui, técnico de lá. Que não tenhamos medinho contra medão. Porque daí vai ser um jogo oxo, xoxo, chato, macambúzio, surumbático e quase demencial. E aí morre todo mundo abraçado. A Ponte não antecipa a classificação e o Guarani fica quase que fora da segunda fase. Então que não seja medinho contra medão, que seja uma luta de gigantes, de gladiadores, cada um com o seu objetivo. Se for assim, a minha expectativa é de um grande derby e, fechando, tá vendo aí, doutor? O senhor disse que ia ouvir. Sem favoritismo para ninguém, porque em derby não tem favoritismo. Seja ele no brinco, com o Guarani na primeira colocação e a Ponte na última, seja ele no Moisés, com a Ponte na primeira colocação e o Guarani na última. Nesse jogo não tem favorito. E eu já tô para frente aí de 80 derbys, trabalhando no rádio uma parte, outra parte antes de trabalhar no derby. 80! E eu já vi coisas do arco da velha, CBA. Se o otorrino ouviu, você foi reprovado com louvor, né? Por quê, hein? Por quê? Ele falou pra você falar pouco. Que isso? O destaque inicial, 6 minutos. Pelo meu padrão aqui, eu cortei pela metade. Nossa. Véspera de derby, inspirado, Meu sexta-feira. Deus. Tá bom, então. Nos próximos, prometo a você que compensarei e serei monossilábico, para você ficar feliz e pro doutor ir dormir em paz. Você sabe que tudo na vida é o equilíbrio, né? É. Então, nem tanto lá pra cima e nem tanto lá pra baixo. Então, o equilíbrio em tudo na vida é o mais recomendável. Fiz isso no meu primo. Equilíbrio, temperatura boa do corpo, 36,5. Vezes 2, 73. É isso? 36,5, 73. Botei ele lá, a 0 no freezer o pé. E a cabeça no micro-ondas a 73. Equilíbrio total, na média 36,5. Protocolo médico. Matei o cara. 17h43. Aí já não vale mais como exemplo, né? Porque desse jeito aí sempre é possível olhar para o negativo. Tô falando no positivo. Bom, é o seguinte, pessoal, se liga nessa, a Desktop tá chegando com uma oferta espetacular para você ficar online dentro e fora de casa. Chegou a hora de turbinar sua conexão. Com o Desktop Mais, você fica conectado com a internet 100% fibra, mais plano controle no celular. Olha só o combo: 10 GB de internet no celular, o WhatsApp e ligações ilimitadas e ainda leva 2 GB extras
trazendo seu número para desktop. E em casa é potência total, 600 mega de internet, 100% fibra ótica, a melhor do estado de São Paulo. É conexão de respeito. Tudo isso a partir de R$ 129,99 por mês. Conexão com qualidade, estabilidade e a confiança de quem está sempre ao seu lado. Corre para garantir o seu chip grátis na loja mais próxima ou acesse desktop.com.br e consulte a disponibilidade aí na sua região. Se preferir, liga no 0800 100 0102. Tá esperando o quê? Bora ficar online com a Desktop. Desktop sempre ao seu lado. 17h45, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e equipe. Lebrão de Americana. Batista, um recadinho amanhã. Os jogadores, 70% dos dois times, com certeza, não sabe a força de um derby. O tamanho do jogo. Não tá jogando, não vai jogar para Campinas só. Joga para o Brasil. Independente da série que vai jogar. Todos os torcedores não aprenderam a gostar de um bom futebol. Desde lá atrás. Um bom futebol, Batista. Agora, vamos suar na camisa, né? Futebol de hoje, todos pós-jogo. Os caras saem com a camisa limpinha, rosto sem suor. Parece que saíram da missa. Vamos suprir a técnica com vontade, caramba. Quem que não gostaria de jogar um derby? É isso aí, companheiro. Bom trabalho. Abraço, mais um. Batista, boa tarde. Tudo bom? CH, Greger, Tigrão, que é os dias de Barão. Então, não tem favorito. Só que é o seguinte, eu queria falar um negócio. É uma comparação. Você vê o Retrô, tá disputando a Copa do Brasil. CSA, CRB, tudo time médio, tudo, você vê, disputando com o pessoal da Série A. E aí? Os caras tá pouca diferença, cara. Então, sabe o que é? É dinheiro, cara. Onde envolve dinheiro, os caras dão sangue. Onde, os caras não ganham mal aí jogando na Série C. 50 pau pra esses perna de pau aí, ainda os caras querem ganhar o quê? Não dá raça, não dá amor no time, não dá amor no clube, entendeu? Isso que tem que ser revisto, é a minha opinião. Desculpe se eu falei demais aí. Boa tarde, gente, um abraço pra todos. Boa tarde, um abraço, mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury. Tô passando para dar o meu palpite aí no derby, tá? Na minha opinião, vai ser 2-0 para Ponte Preta. 2 gols do Gé. Tá bom? Um bom programa aí. Abraço, mais um. Fala, Batista e equipe. Sérgio Correia aqui do Recanto dos Dourados. Ponte Pretano. Minha expectativa é que o time não dê aquele mole no último minuto do jogo, hein? Como foi em algumas ocasiões aí, não é mesmo? E o Eberlen, paga os caras, hein, meu? Valeu, boa noite. Abraço, muito obrigado. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, viu?
é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Já tem a seleção pré-derby. Os comentaristas vão eleger a seleção pré-derby. Na segunda-feira tem a seleção do derby. Diz aqui o Clefor: oi, Batista, tudo bem? Sim, tudo bem, tudo band. Hoje o vinil voltou. LPs clássicos como dos Beatles chegam a custar R$500. Os aparelhos são modernos e com Bluetooth. Abraços, Clefor. Olha que legal, hein? Beleza. Antigamente era uma vitrola, né? Que a gente tocava o disco. Agora tem aparelhos modernos, funciona até com Bluetooth. Mas está dizendo o Clefor que os LPs voltaram, o vinil voltou. Muito obrigado, um abraço. 17h51, informações do Guarani, Pedro Piscinato. Tá chegando no pedaço com o noticiário bugrino para o derby 210. Diz aí, Pedrão. Fala, Batista. O Guarani encerrou agora há pouco a sua preparação para o derby 210. Bugre realizou essa última atividade aqui mesmo em Campinas, no seu próprio estádio no Brinco de Ouro, depois de passar uma semana toda treinando e se preparando em Sorocaba. E esse treino foi um pouco diferente. A diretoria decidiu abrir os portões do Brinco de Ouro para que os torcedores pudessem acompanhar de perto os jogadores e mandar aquelas boas energias, aquele incentivo antes do clássico de amanhã. E é certo que no momento em que os portões foram abertos, que os torcedores puderam acompanhar essa parte do treinamento, o Matheus Costa não deu nenhuma pista do time que irá jogar, não mostrou o time que ele vai mandar a campo, mas segundo o que apuramos, segundo o que sabemos, o Guarani deve ir a campo com Andrei no gol, Cicinho na lateral direita, Rafael, Alan Santos ou Diogo Silva como dupla de zaga e fechando essa primeira linha, Emerson Barbosa. No meio de campo, mais uma dúvida, não sabe se joga Kelvin ou Cadi, mais à frente Caio Melo e armando o time, é claro, Diego Torres. No trio de ataque tem Mirandinha de um lado, Gabriel Silva ou Cauã Jesus do outro e centralizado Bruno Santos ou Brunão. E o Matheus, que chegou esta semana ao Guarani e fará sua estreia justamente contra o maior rival. Ele falou um pouco sobre a experiência dele em outros clássicos que ele disputou e também o que ele pensa sobre esse derby campineiro. Eu amo particularmente esse tipo de situação que nós estamos nos encontrando agora. Acredito que seja o maior do Brasil. Não estou sendo demagogo aqui, mas já acompanho, já disputei vários clássicos, agora o derby aqui é uma coisa completamente diferente. Eu fui jogar algumas vezes com o Paraná, contra o nosso rival, e naquela época podia ir torcida visitante, e eu via muita gente naquele momento com a camiseta do Paraná, torcendo por nós, e com a camiseta do Guarani também. Então ali já se contava uma história e eu já ia compreendendo assim, e já ia criando um carinho também pelo Guarani, que foi o clube que me deu a primeira oportunidade. E eu tenho um carinho gigante até hoje lá. Então eu vejo com muita alegria isso daqui que está acontecendo comigo e sei da rivalidade. É um jogo único e especial e a gente vai trabalhar essa semana entendendo essa dimensão e podem ter certeza que a gente vai colocar tudo dentro de campo ali
para a gente, dentro de toda essa dimensão de jogo, fazer o nosso melhor e sair com resultado positivo. Essas são as informações do elenco principal do Guarani, mas o time B, o time da Copa Paulista, entra em campo daqui a pouco. A partir das 8 horas da noite, a bola rola no estádio Barão da Serra Negra, o Bugre visita o 15 de Piracicaba, buscando se reabilitar nessa competição. O Guarani atualmente ocupa a 4ª posição, tem 7 pontos conquistados no grupo 3 e vem de 2 derrotas consecutivas. Batista. Legal, ainda dentro desse programa será possível conhecermos o time que entra em campo diante do 15 de Piracicaba. Jogo é às 8 no Barão da Serra Negra, o programa vai até 7h30. Então, pelo protocolo, às 7 já tem a divulgação do time que entra em campo e, claro, vamos divulgar, assim como também o 15 de Piracicaba. 17h55. Pô, Tigrão, hoje até na tela da Band, nos Donos da Bola, nós batemos uma caixa nesse sentido. O técnico do Guarani ganhou da Ponte com Ipiranga, jogando com 3 atacantes. Esse é o esquema dele, ou era, no Ipiranga. Prefere jogar no 4-3-3. Claro que é preciso, é necessário ter os elementos, né? Não adianta querer ter vontade. Para colocar em prática é necessário ter o elemento, ter aí o jogador. Então, se ele fizer o que ele fazia contra o Ipiranga, é possível ele colocar em campo 3 atacantes nesse derby diante da Ponte Preta no Majestoso. Então a primeira pergunta, se ele tem esses elementos, né, para poder colocar 3 atacantes. Segundo, se ele colocar 3 atacantes, os treinadores gostam de jogar com times espelhados. O que é isso? O treinador observa o time adversário. De que maneira vem esse adversário para o jogo? Vem com 3 atacantes. Aí ele escala também o seu time com 3 atacantes. Isso é possível de acontecer? Ou seja, o Alberto Valentim, vendo que o adversário dele tem 3 atacantes, ele abre mão do seu esquema, aquele que ele vinha desenvolvendo até agora, e coloca também 3 atacantes no derby 210. E aí, Tigrão? Não, eu acho que espelhar não. Cada um vai usar a sua estratégia e durante o jogo, obviamente, não para espelhar, mas para corrigir alguma coisa que não está dando certo e não para espelhar por espelhar, pode até por coincidência. De repente, o Guarani começa com 2 atacantes e a Ponte com 3 e o Guarani vem depois com 3 atacantes ou vice-versa. A Ponte com 2 atacantes, o Guarani com 3 e a Ponte muda. Mas não porque o adversário está assim. E muito mais porque o jogo está mostrando que existe uma perspectiva de melhora fazendo a alteração. Agora, espelhar por espelhar, eu não acredito não. E material humano para entrar com 3 atacantes, os 2 treinadores têm. Resta saber a qualidade. Por exemplo, a Ponte hoje, atacante mesmo que vai e faz a diferença, tem um só. Ao jogar com um só, a torcida vai esquartejar o Alberto em praça pública. É só o Gé. E no Guarani? Quem é que está resolvendo o jogo, ou vinha resolvendo o jogo, não o fez nas últimas 3 partidas? O Brunão. E aí o Guarani vai lá e mete 5 no meio, mas tem 5 de qualidade para o meio? Não. E a Ponte tem 5 de qualidade para o meio? Não. Então vai ter que quebrar galho, Batista. É a realidade dos elencos. Eu não acredito que nem a Ponte nem o Guarani. Aqui nós estamos falando especificamente do Guarani. Só citei a Ponte porque você falhou ou falou de uma possibilidade de um espelhar o outro, porque o outro está assim e o outro vai ficar assim também. E sai do assado. Só por isso que eu fiz a comparação. Não acredito, apesar do Matheus Costa ter vencido a Ponte, mas todo mundo ganhou da Ponte no Majestoso. Quase todo mundo, né?
O Floresta ganhou, o Ipiranga ganhou. Todo mundo sapateou aí em cima da ponte. Então, sinceramente, o fato dele ter vindo, ganhou e estava com 3 atacantes, e vou repetir. Mas não é o mesmo elenco. Não são as mesmas características individuais. Então eu entendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele tem que ver como é que estava a atmosfera aquele dia que o Floresta veio aqui e como é que vai estar amanhã. Primeiro. Segundo, é jogo para ir matando para cima? Tem que ir. Mas não pode ser kamikaze, suicida. Não pode. Então eu não acredito, mas é só uma opinião. E se ele entrar com 3 atacantes, está tudo certo. E mais, se o terceiro atacante for o Gabriel Silva, são 3 atacantes. Se o terceiro atacante for o Cauã, não são 3 atacantes. É a mesma coisa da Ponte. Se o terceiro atacante for o Toró, 3 atacantes. Se o terceiro atacante, né, não for o Toró e for um Everton Brito, por exemplo, que parece que está sem condições de jogar, não são 3 atacantes. É variação de 4-4-2 para 4-3-3. Resumindo, que o doutor já mandou mensagem, assim, não acredito, apesar do triunfo recente do Ipiranga, sob o comando do Matheus Costa no Moisés Lucarelli, não acredito que o Guarani vá com 3 atacantes, até porque as opções são parcas. O único terceiro atacante que ele tem hoje em condições de botar para jogar é o Gabriel Silva, que a gente questiona aqui se estaria pronto. O único. Mas ele vai com o Takahashi, é mais meia. Também não acredito que comece o jogo. E aí ficam muito reduzidas. Nós vamos ver o quão reduzidas são as opções quando vier aqui a escalação do Guarani lá em Piracicaba daqui a pouco às 7h30. Nós vamos dar a escalação aí por volta de umas 19 horas, 18h45. Vocês vão ver quantos jogadores que poderiam ser opção de terceiro atacante estarão no time da Copa Paulista. Então, não acredito, sinceramente, e tenho dito. Quero ouvir o CH também, mas antes tem um recado muito importante. Virada de placar começa com atitude. Quantas vezes a gente viu um time perdendo de 2-0 e vira o jogo com raça e atitude? A vida íntima do homem é igualzinho, meus amigos. Às vezes você tá ali, desanimado, sem confiança, performance caindo e acha que o jogo tá perdido, não é verdade? Mas quando entra em campo a Prime Man, aí sim a partida muda de verdade. A Prime Man é especialista em saúde íntima masculina. Eles tratam de verdade ejaculação precoce, falta de libido, reposição hormonal, estética íntima, engrossamento, aumento peniano, tudo com sigilo, respeito e resultado. É tipo entrar no segundo tempo com gás novo e tática perfeita. E tem mais, autoestima lá em cima, parceiro. Quando você se cuida por dentro e por fora, o jogo flui, a relação melhora e você volta a sentir, volta a ser titular absoluto da sua história. Então, meu amigo, manda aí um WhatsApp agora mesmo, 99787-7603. Vou repetir, 99787-7603. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá vendo ali não só o número de WhatsApp, mas também o endereço da clínica, Avenida Barão de Itapura, 610, no bairro Botafogo, em Campinas. Então anote aí, 99787-7603. Prime Man, confie no time que mais entende do
corpo do homem. E para você, CH, é a mesma pergunta, né? Você acha possível o time do Guarani jogar com 3 atacantes e o Alberto Valentim espelhar a Ponte Preta saindo do esquema que ele se utilizou até hoje na Série C do Campeonato Brasileiro? Pode até acontecer, mas não acredito, não. Eu acho que cada um vem com uma estratégia, mesmo porque o Guarani tem a necessidade de vencer o jogo. A Ponte precisa vencer porque ela tem que dar satisfação para o seu torcedor. Então, o que eu estou querendo dizer? Não é? Primeiro que se projeta, se arma, se constrói uma tática para um jogo, considerando todas as armas do seu adversário. Por exemplo, no boxe. Se você quiser ter sucesso, tem que conhecer as qualidades, as virtudes e os defeitos, né, daquele que você vai trocar soco. Você não pode subir no ringue, não estudar o adversário, não ter estratégia para aproveitar os pontos fracos do seu oponente no boxe. No futebol é a mesma coisa. O que cada treinador vai fazer? Vai tentar, não é, criar jogadas em setores que os times têm problemas. E os dois times têm setores com problema, não é? Então, espelhar porque o outro time vai jogar desta ou daquela maneira, não pode acontecer. Mas eu acho que é mais pelo aspecto de coincidência. Não porque, poxa, eu vou espelhar. Não, eu não acredito nisso, mas pode acontecer. Eu não estou descartando totalmente. O time do Guarani, ele, como já foi dito aqui, precisa da vitória de maneira urgente para continuar vivo no campeonato. E para isso, teoricamente, ele deveria colocar em campo um time mais ofensivo. Por exemplo, com 3 atacantes, que esse era o bate-papo seu do Tigrão aí. Mas o Guarani não tem 3 atacantes. Tem até lá, mas que dá conta não tem. Tem o Mirandinha e o Brunão. O restante, o Gabriel, eu não tenho certeza, por exemplo. Jogou um pedaço, machucou, teve problema. Vamos ver. E a Ponte também não tem 3 atacantes. Ah, mas tem o Toró. Não é o mesmo nível do Jean Dias, que está em uma fase. Então, respondendo de maneira objetiva, primeiro que eu não acho que nenhum dos dois times vai apresentar surpresa. Porque não tem o que surpreender. O que você pode fazer, por exemplo, no caso do Guarani, é jogar de uma maneira sem a bola muito agressiva. Agora vai ter abacaxi para suportar, marcar pressão, por exemplo, 70 minutos num jogo de 90 mais acréscimos? Não sei. Eu não tenho os dados aqui para saber. Não é? E digo a mesma coisa da Ponte. A Ponte vai conseguir jogar 70% do tempo, não 70 minutos, marcando pressão, saída de bola ou marcação individual? Não sei. Então, depende da estratégia. Eles vão ter, os dois treinadores, todos os componentes de características e eles conhecem, né? O Matheus conhece a Ponte e o Valentim conhece o Guarani. Conhece. Hoje não tem mais bobo no futebol. Tem ali analista de desempenho a Ponte e tem analista de desempenho o Guarani. E eles entregam os relatórios prontinhos, de maneira, assim, com detalhes e de maneira resumida, para ver qual é o ponto que tem que ser preocupado, as características e virtudes do adversário e os defeitos que você pode aproveitar. Então é isso, Batista. Surpresa, duvido, pode até acontecer uma pelo lado do Guarani, da Ponte, duvido surpresa. E eu acho que cada um vem com uma estratégia diferente, porque os times são diferentes e as situações são diferentes. Por isso que eu acredito, né, que não deveremos ter um esquema tático espelhado. 18:08. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento
e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com para saber mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Rádio Bandeirantes. 18h10, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo realizado ontem no estádio do Maracanã. Jogo de ida, oitavas de final da Copa do Brasil. Vitória do Galo pelo placar de 1-0. O Flamengo atuou com Rossi, Varela, depois Emerson Royal, que fez a sua estreia, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha, depois Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan e Matheus Gonçalves, depois Samuel Lino, Luiz Araújo, depois Wallace Ian, Pablo Gonzalo Plata, depois Saul e Pedro, a equipe do técnico Felipe Luiz. O Galo de Everson Saravia, depois Igor Rabelo Lianco e Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes, depois a participação ainda do Fausto Vera e do Gustavo Scarpa, Rony, depois Alexander Huck, depois o Júnior Santos e Coelho. O técnico Cuca comandou o Galo, o único gol do jogo marcado pelo Coelho, a 20 minutos do segundo tempo. A arbitragem foi do paulista Rafael Klaus no Maraca, que mais uma vez recebeu um grande público e deu Galo, Copa do Brasil, jogo de ida, oitavas de final, Atlético Mineiro 1, Flamengo 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é
é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h14, já os comentaristas vão eleger a seleção pré-derby. Na segunda-feira tem a seleção do derby, mas hoje é a seleção pré-derby. Final de semana é dia de churrasco, não é mesmo? E churrasco é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Todos os sábados e domingos, saboreie um churrasco incrível no almoço self-service premium. Deliciosas carnes nobres, grelhadas, cortes suculentos, temperados com carinho e acabamentos diferenciados. Especialidade das carnes, Estância 92, a partir das 11 da manhã, até às 15 horas, com o self-service requintado para atender todos os paladares. Ponto 10, pizzaria e restaurante, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo, e tem estacionamento em frente para facilitar para você. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Anote aí o endereço: Rua Boa Ventura do Amaral 788, na esquina com a Cônigo Cipião. A entrada do restaurante é pela Cônigo Cipião. Então, na esquina, né? Pega toda a esquina e a entrada é pela Cônigo Cipião. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. 18h16, informações da Ponte Preta, Breno Beretta. Alô, bebê, diz aí, um abraço. Alô, Batista, um abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando da Macaca, hoje pela manhã, o último treinamento, e treino que inclusive contou com a presença de torcedores, né? Parte desse treinamento, a segunda parte, a partir de 10h30 da manhã, a gente vai ver, quem está nos acompanhando no YouTube, está vendo imagens dos jogadores saudando a torcida pontepretana, que esteve em bom número, torcida organizada, bateram um papo com os jogadores tiraram uma foto do gramado, pegando a torcida de fundo também. Muito importante esse último incentivo dos torcedores para os jogadores da Ponte. É claro que amanhã a torcida vai estar em bom número no estádio Moisés Lucarelli, mais de 10 mil ingressos vendidos de forma oficial, né, para a torcida da Ponte Preta. Ainda não tem uma parcial de hoje, porque as vendas continuam. Vão até às 7 horas da noite as vendas no estádio Moisés Lucarelli, vendas nas bilheterias. Mas é claro que a torcida pontepretana vai estar em grande número apoiando o torcedor. Jogo de torcida única, amanhã às 5 horas da tarde no Majestoso. É importante lembrar para o torcedor também que é legal chegar cedo no estádio para evitar fila, esse tipo de situação, né? Então o torcedor, é bom chegar cedo no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho eu vou passar a provável Ponte Preta para encarar o Guarani. Mas antes, eu vou colocar aqui uma entrevista com o Diogo Silva, que é uma das novidades no time pontepretano. Ele que não atuou diante do Caxias porque estava suspenso. E ele é um dos jogadores mais tranquilos da Ponte. Inicialmente ele fala a respeito dessa tranquilidade, né? E de passar essa tranquilidade para o grupo. Olha, a tranquilidade a gente ganha no dia a dia, né? Jogo a jogo, treino a treino, porque isso vai te dando confiança. Nós sabemos que qualquer lance, tanto pro bem quanto pro mal, ele tem uma proporção muito maior nos jogos desses. Mas é melhor, se tiver que errar, errar tentando, porque aí nós estamos mais próximos do acerto. Então, tranquilidade, muita concentração para poder fazer as nossas ações e assim ser bem sucedido. Como que você encara um clássico diante do rival que hoje está numa situação diferente da Ponte e essa semana de preparação também? Olha,
Bem focado, porque nós sabemos que é um jogo diferente, é um jogo especial. E esse tipo de jogo, ele não tem essa de um tá lá em cima, outro tá lá embaixo. Quando entrar ali, vai ser um jogo muito difícil, porque nós estamos tratando de um derby, né? Nós estamos tratando de uma Ponte Preta e um Guarani. Então isso, nessa hora aí, não entra tabela dentro de campo. E então nós estamos bastante focados, porque nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Qual que é a importância também, o papel da torcida nesse duelo? Claro que deve estar com casa cheia no Moisés Zucarelli. Qual que é a importância do torcedor no Moisés Zucarelli? É muito importante. Qualquer time, principalmente Ponte Preta, precisa muito do torcedor, precisa muito do apoio, né? Incentivar, nos apoiar o tempo todo. Eu creio que nós possamos até ter um domínio do jogo, mas claro que vai ter uma hora também que o adversário pode estar ali aparentemente melhor que a gente, porque não tem como você dominar uma partida o tempo todo. Então esse apoio deles é fundamental em todo momento, em toda a situação da partida, para que no fim nós podamos todo mundo se alegrar e sair com a vitória. Você falou, né? O presidente falou para nós que até o final do mês, né, que queria estar pagando, e ainda está dentro do mês. Então nós estamos só focados na partida mesmo, se preparar da melhor maneira, porque não virou mês. Claro que mês passado aconteceu, o presidente veio, conversou, e dessa vez ainda não teve a conversa, porque não virou mês, né? Ainda tem aí uns dias, umas horas aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Bom, tá aí a palavra do Diogo Silva. Já já eu vou passar um provável time da Ponte Preta. Antes disso, eu vou chamar parte de uma entrevista exclusiva que eu fiz com o ex-goleiro Lauro, que hoje é o preparador de goleiros do Diogo Silva, a respeito de derby, porque o Lauro, ele tem muita história na Ponte Preta, né? História como goleiro, agora ele tá construindo uma história como preparador de goleiros, e até essa tranquilidade toda do Diogo Silva, parte dela quem passa é o Lauro. Então vamos acompanhar uma entrevista que eu fiz exclusiva com o Lauro. Bom, nosso contato nesse momento aqui na Bandeirantes é com o ex-goleiro Lauro, hoje preparador de goleiros da Ponte Preta, para falar sobre derby. Aliás, você disputou muitos derbys, né, Lauro? Porque eu queria que você falasse um pouquinho da emoção desses derbys, antes da gente falar 1 a 1 dos derbys que você disputou, mas qual que é a emoção de um jogador para entrar em campo, disputar um derby, um dos grandes clássicos do país? Um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui na TV e Rádio Bandeirantes. Breno, obrigado pelo convite, sempre bom estar participando, falando da história, né, que a gente construiu quando atuava dentro de campo. E é sempre muito especial falar do derby, que é um jogo à parte, e muitos dizem que é um campeonato, né? E a gente aqui que disputou, a gente sabe o tamanho dessa rivalidade, o tamanho desse clássico e da importância para todos os torcedores. Ô Lauro, esse seu primeiro derby foi um derby marcante por conta do Rirrena, né? Foi na casa do adversário, no Brinco de Ouro. Qual foi a emoção sua em jogar pela primeira vez um derby, né? E ainda mais nesse que a Ponte ganhou bem. A gente tinha já um histórico de derbys, né? Desde quando eu cheguei na Ponte Preta, daquele longo tempo que a Ponte ficou sem vencer. E quando foi quebrado aquele tabu, eu tive a oportunidade de estar no banco naquele jogo, um jogo de virada, caiu a proteção dos torcedores, e esse derby que eu tive a oportunidade de jogar pela primeira vez, ele foi muito especial, porque eu carregava tudo aquele peso, né, e daquela expectativa quanto a esse jogo. Então confesso que entrei bastante ansioso, né, para mostrar o melhor, para fazer o melhor, para vencer, porque tinha uma importância muito grande. E naquele dia a gente teve um especial ali, né, que foi o Gigena. Não sei quantos gols o Gigena fez na Ponte, foram poucos, mas num clássico fazer 3 gols ficou bastante marcante.
para todos nós, né? Então, é uma alegria muito grande, meu primeiro derby, ter conseguido uma vitória. E nesse de 4-2 que foi antes, né, que foi o primeiro que você ficou no banco, não ficou aquele gostinho? Puxa, eu poderia estar nessa quebra de tabu, eu quero estar num derby. Como que fica a cabeça do goleiro, que as outras posições é mais fácil de entrar durante a partida, o goleiro é mais difícil, né? Sim, era muito especial porque a gente via os bastidores um mês antes, um mês depois da disputa de derby. Naquela época tinha ainda a torcida, né, adversária no campo, então a gente via uma festa muito grande, a gente via também bastante confusão, né? E essa rivalidade para nós que fomos formados nas categorias de base do clube, com certeza ela é mais forte, né? E ter conquistado aquela quebra de tabu e depois, na sequência, pouco tempo depois eu estar assumindo a titularidade, foi um gosto muito especial. Sempre tratei com bastante carinho esse clássico e fico muito feliz, né? Ter disputado tantos clássicos jogando e nunca ter perdido, né? Então a gente se motiva com essas situações porque a gente sabe que é muito importante para o nosso torcedor. A Ponte sempre teve uma escola de goleiros, grandes goleiros. Na época era o Carlos, o seu preparador de goleiros? Na época era o João Brigatti, o treinador de goleiro. Depois, para frente, o nosso saudoso, né, o André Dias também, foi meu treinador de goleiro na Ponte. Ô, Lauro, e uma coisa que eu não posso deixar de tocar no assunto até para fechar, muita gente antes, até mesmo torcida da Ponte, você não tinha sido ainda efetivamente preparador de goleiros, tinha uma desconfiança, uma certa desconfiança. Será que o Lauro vai bem, não vai? Hoje, você é não só um grande preparador de goleiros, mas elogiado, não só aqui em Campinas, mas também fora de Campinas, pelo próprio goleiro, porque o Diogo Silva esses dias falou o seguinte, ó, já a Ponte vai perder o Lauro, porque o Lauro é um dos melhores preparadores de goleiro do Brasil. Você imaginava que você teria esse sucesso nesse momento? Eu sei que você é um cara trabalhador, né? Mas por não ter exercido ainda efetivamente essa função, porque hoje a gente vê os goleiros da Ponte Preta em alto nível, né? E o Diogo Silva é um dos melhores, se não o melhor goleiro dessa Série C do Campeonato Brasileiro e já vem mostrando desde o Campeonato Paulista, desde o início do ano, né? Eu fico feliz com as suas palavras porque desde o início, né, há 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás, realmente existia dúvida e essa dúvida com razão, né? A expectativa pelo trabalho. Eu venho desempenhando junto com o Chau, o Diego Chau, durante esse período um trabalho bastante sério, bastante coerente com aquilo que a gente tem nas mãos. Formação de goleiro, veio o Pedro, o Kaique, a gente trabalhou com outros também, agora com o Diogo Silva. E a gente tem resultados bons. Eu vou dar exemplo para você. A gente, em 3 anos e meio, a gente não teve nenhum goleiro fora por lesão ou por trauma. Nenhum goleiro nosso foi lesionado. Ou seja, um controle de carga, um controle de treinamento específico para goleiro. A gente sai um pouco do situacional de jogo, analítico, e vai para o situacional de jogo, para um pouco mais de realidade. Então a gente pisa ali um pouquinho no treino moderno, mas não deixa de passar para os goleiros que o goleiro tem que ter técnica boa, que é a escola de goleiros brasileiro. Então, eu acredito que eu estou no caminho certo de evolução e eu fico feliz que os goleiros vá bem, porque, na verdade, quando eu iniciei como treinador de goleiro, eu sempre coloquei na minha cabeça que a maior satisfação minha seria fazer os goleiros evoluírem. Por isso que eu acho que essa é a receita boa aí, me sinto motivado e feliz de estar exercendo a profissão. Tá aí a entrevista com o Lauro, né? Parte da entrevista com o Lauro, porque amanhã, a partir das 10h30 da manhã, Batista, uma programação especial aqui na Rádio Bandeirantes, a gente vai ter muito convidado especial aqui na Bandeirantes.
E, aliás, já até posso passar todos os convidados que a gente vai ter, todos os personagens que já estiveram no derby de Campinas, nessa história bonita. Estamos chegando a 210 derbys, ou seja, uma das maiores rivalidades do país, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Mas, para falar um provável time da Ponte, como eu disse, hoje o último treino pela manhã, parte desse treino fechado, a outra parte foi aberta para a torcida, a provável Ponte para enfrentar o Guarani. Diogo Silva no gol, a possibilidade de 3 zagueiros, Wanderson, Emerson e Danley Santos. Qual a outra possibilidade, se não tiver 3 zagueiros? Jogar o Luiz Felipe no meio-campo, volante que foi bem na partida diante do Caxias, e a outra possibilidade, o trio de ataque com o Everton Brito. O Everton Brito, pelo que eu sei, participou de alguns treinamentos e, inclusive, subiu no ônibus junto com a delegação hoje. Ele foi para a concentração da Ponte Preta. Tá aí um mistério. Ele vai para o jogo? Ele continua sentindo dores no joelho? Eu acredito, se fosse para apostar, que ele vai para o jogo, porque a Ponte precisa jogar para frente em casa, até com o estádio lotado, e a torcida vai cobrar isso da Ponte Preta. Aí o Maguinho na lateral direita, o Arthur na lateral esquerda, isso é certo. No meio-campo, Dudu, Lucas Cândido e também o Elvis, isso também é certo. E lá na frente, a possibilidade, além do Everton Brito, que vinha sendo titular durante boa parte do campeonato, o Gé, claro, confirmado. Uma dúvida, o Jean Dias ou o Toró. Por quê? Porque o Toró, parte da semana, pelo que eu descobri, ele treinou entre os titulares, tanto ele quanto o Jean Dias. Mas se fosse para apostar também, eu apostaria no Jean Dias, Batista. Bom, são 18h31, você vai, portanto, acompanhar, como disse o Breno Beretta, programação especial do derby, a partir das 10h30, das 10h30 a 1h, com Breno Beretta, e depois Edu Pinheiro, o incomparável, com o Concentração. Então, derby 210, a partir das 10h30, já. O Breno vai dar um preview, né, do que é que vai acontecer nesse programa, com a apresentação dele. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada, e aí é só você preparar do seu jeito, né? Assada, frita, cozida, enfim, do jeito que você preferir. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso, como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Você chega fácil lá, pelo BRT do Terminal Campo Grande. Agora, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara no Igatacado,
qualidade, praticidade e economia perto de você. Bom, CH, agora focando diretamente aí a Ponte Preta, o que é que o técnico Alberto Valentim vai aprontar para o Derby 210, hein, CH? Eu duvido que alguém tenha essa resposta. Acho que nem ele mesmo, né? Ele vai dormir aquilo que ele sonhar durante a noite é que o que ele vai colocar em prática, você não acha? Eu acho, Batista. Evidentemente que ele tem 90% da situação já na cabeça, mas com certeza de hoje para amanhã ele vai conversar com os astros, né? Com o seu auxiliar, com a sua comissão técnica, para tomar a decisão correta. Eu não acredito em surpresa. Ou ele vai jogar com 3 zagueiros, ou ele vai jogar com 4 no meio campo. 3 atacantes, acho pouco provável. Então, para a Ponte, tomara que ele não adote o terceiro zagueiro. Que aí o time fica com problema. Todo mundo sabe qual é o problema, é só assistir uma partida da Ponte, você percebe. Outra coisa que eu queria falar é que não é a solução dos problemas. Eu só não acho que a dupla de volantes aí ideal seja Dudu e Lucas Cândido. E algumas partidas já deram mostras que ele já deveria ter mexido nesse setor. Por exemplo, não é? O Léo Oliveira, para mim, está no momento melhor do que está no momento do Lucas Cândido. Não é? O Luiz Felipe é outro cara que tem que ser pensado nesse meio campo. Estou falando de alternativas. Porque aqueles que recebem a titularidade não estão correspondendo. É principalmente por isso. Eu não sei se o Everton Brito vai jogar. Não é? Não sei o que ele vai fazer. O Serginho tá sem ritmo, fora de combate. O Everton Brito treinou e não treinou. Então, resumidamente, Batista, né? Primeiro que o treinador não tem convicção. Nenhum dos dois treinadores tem. Porque tem o aspecto emocional, tem a pressão do jogo. E isso muda o comportamento individual de todos os jogadores. Do time que joga em casa, porque é muito pressionado, o campo vai estar cheio, e o time que visita, que é o caso do Guarani, que vai tentar uma vitória dentro das suas possibilidades. Então é isso, Batista. Eu vim repetindo isso a semana toda. Se acontecer uma surpresa, eu vou ficar surpreso. Porque para mim ele não vai sair do trivial. Não saiu até agora, nós estamos em agosto. Desde o primeiro jogo do Campeonato Paulista que ele joga da mesma maneira. É um time absolutamente previsível. Isso quer dizer o quê, Carlos Henrique? Nada. De repente ele monta um time, um esquema previsível e ganha o jogo. Ele cansou de fazer isso, principalmente fora de casa. Escalou um time que a gente questionou, chegou lá e ganhou o jogo. E para a Ponte é isso que interessa, né? Porque futebol com esse time até hoje, futebol bem jogado. Aliás, ninguém jogou, né? Nessa Série C. E eu não assisti a Ponte jogar. Não assisti. Time que luta pra caramba, tem bastante garra, disposição. Isso tá fora de questão. Não há dúvida que isso vai acontecer. Agora, jogo organizado, bem jogado, com esse time eu ainda não assisti. De repente, a gente vai ver domingo, aliás, amanhã, sábado, uma grande partida por parte dos dois times. É isso que eu tô torcendo. A cada rodada que eu vou falar da Ponte, porque o assunto agora é Ponte, eu sempre tenho uma esperança renovada, apesar de achar que é pouco provável, que o time desempenhe um pouco melhor, um pouco mais organizado. Vamos ver o que vai acontecer, mas repito, não acredito em nenhum tipo de surpresa para o jogo de amanhã, Batista. E você, Tigrão, você até já disse que a Ponte é um time reativo. Tanto é que tem uma pontuação muito maior, né, fora de casa do que em casa. Mas e aí esse derby? Você acha que o Guarani vai atacar a Ponte? A Ponte conseguirá, dentro de casa, ser reativa contra o Guarani? Ela não tem sido reativa dentro de casa.
Ela tem tentado ser propositiva sem muito êxito. A última partida aí, né, foi um perereco para ganhar do Floresta, virada, estava perdendo, foi reativa, no peito, na raça, gostei, time intenso, mas dizer que a Ponte toma iniciativa, não. Agora, se ela for jogar reativa em casa, ela tem problema, porque eu não acredito que o Guarani vá deixar o jogo ir para esse lado, e para a Ponte ser reativa, alguém tem que deixar ela ser reativa. Ou seja, o que é ser reativo? É jogar no contra-ataque. E como é que você consegue jogar no contra-ataque? Quando o adversário sobe as linhas e vai para cima de você. E o Guarani vai subir todas as linhas e vai amassar a Ponte no campo dela? Não, o Guarani vai atacar, tendo a bola, vai tratar de jogar, porque até o empate para ele, que aparentemente seria bom, que é na casa do adversário, olhando o campeonato, é ruim. Então, eu não acredito que a Ponte entre com uma proposta reativa, porque ela não vai ter campo para isso. Ela não vai ter terreno de jogo que propicie ela jogar no contra-ataque. Então, mesmo tendo todas as dificuldades que nós conhecemos, eu acredito numa Ponte tomando a iniciativa. Por isso que eu estou achando que o jogo vai ser muito bom. Porque o Guarani com a bola também não vai ficar cozinhando nada. Vai para cima. Ele precisa ganhar o jogo. Então, nós temos ingredientes pré-partida para acreditar num bom jogo. Então, a Ponte não pode, na minha avaliação, adotar um estilo reativo, porque quando o Guarani perceber que a Ponte está postada atrás esperando, ele também não vai, aí o jogo fica ruim. Resumindo, a Ponte vai dar o tom ao jogo. Ela tomando a iniciativa, perdendo a bola, o Guarani vem para dentro. Então vai ser trocação, vai ser lá e cá. E aí sim o jogo fica legal. Quanto à escalação, essa informação, porque normalmente o despiste é o outro. Quando o jogador vai jogar, mas é dúvida, aí ele fica escondido. E quando a imprensa está toda lá vendo o time subir no ônibus para ir para a concentração, aí esse cara não aparece. E olha lá, de cá em 84. Mas tem vários outros exemplos. E nem foi para o ônibus, está fora. Então, o contrário é verdadeiro. Nós vamos dizer que ele não vai jogar, mas vai jogar. O A, B ou C. E também nós não podemos fazer comparação aqui desse tipo, né? Everton Brito, com todo respeito, bom jogador, com o de cá, que foi o maior jogador da história da Ponte. Mas existem outros exemplos de jogadores importantes que num primeiro momento estavam fora e depois entraram em campo. Porque no derby aparece um curandeiro lá no Brinco e um outro curandeiro lá no Moisés Lucarelli, que ele cura todo mundo quer jogar. Até cara amputado, se tivesse, Deus que me perdoe, a comparação infeliz, mas aquele ali tá com gesso na perna, vou mudar aqui, até em respeito, tá com a perna engessada, eles arrancam o gesso, não consolidou a fratura ainda, aí cola com super bonder, araldite, cola de balão, e o cara vai pro jogo todo manquitola. Então esse negócio é dúvida. Lembram do Alberto Valentim, depois do jogo lá em Caxias? Deixou escapar que a Ponte estava com todo mundo à disposição, por aqueles que ele poupou e, claro, não tomaram o cartão amarelo, e quem estava pendurado também não tomou, e estava no jogo e não tomou. Ele deixou escapar isso. Então, se o Everton Brito não jogou lá porque tinha um probleminha, e ele disse que estava todo mundo à disposição, escapou, cometeu um ato falho. Entendo que a Ponte vai no 4-4-2. Não tem motivo para ir com 3 zagueiros. Eu entendo que não se justifica, até porque a torcida não vai entender isso. Então é 4 na primeira linha, 3 na segunda linha, 4 quando o Everton Brito se posicionar mais atrás. Então é 4-4-2 com variações de 4-3-3 dentro do dinamismo do jogo. Diogo Silva, Maguinho. Aí a Ponte não deve também ter nenhuma novidade na zaga, deve ser o Wanderson e Emerson Santos e o Arthur, que até que fez uma partida bem melhor do que a média que ele vinha apresentando no encharcado estádio, gramado do estádio Centenário lá em Caxias do Sul. Fechou a primeira linha. O meio, se ele poupou Luan Cândido e Dudu, é para botar de início. E aí
ele deve ter o Elvis, ou, na ordem, o Everton Brito e o Elvis. E aí Jean Dias e Gé. Qualquer outra coisa que aparecer diferente dessa, para mim é invenção e vai me surpreender. Bom, daqui a pouco os comentaristas vão escalar a seleção pré-derby e você saberá quais os jogadores que vão compor essa seleção. Quais jogadores de cada time e também o treinador. 18h44, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Breno Beretta. Bom, nosso convidado aqui na Bandeirantes é autor de 2 gols importantíssimos para a história do Guarani. Ô Medina, aquele derby, eu não sei se caiu a sua ficha até hoje, mas a importância daquele derby foi o maior da história. É claro que para o Guarani hoje é considerado muito mais importante, mas se a Ponte tivesse vencido, a Ponte consideraria o mais importante da história também, porque valia a vaga na final de um campeonato de primeira divisão, né? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Bandeirantes, Medina. Boa noite, Breno. Primeiramente, obrigado pelo convite. E sem dúvida, né, ficou marcado esse derby, esse jogo, para a história, né, porque foi um jogo muito importante, uma semifinal de campeonato paulista, e o que eu sempre falo e conto para as pessoas, que aquele derby, aquele jogo mudou a minha vida, né, e ficou marcado na história do Guarani, né, porque nós saímos vitoriosos, né, daquele jogo. E sem dúvida aquele jogo mudou a minha vida,
Eu sempre falo que hoje eu moro em Campinas por causa daquele jogo, né, daquele derby. E, sem dúvida, foi o jogo mais importante da minha vida, da minha carreira, que ficou marcado e transformou a minha trajetória no futebol. Agora, para o torcedor que não se lembra, você, em 2012, você vinha sendo relacionado todos os jogos? Você vinha entrando durante os jogos ou não? Eu fui, acho que, o último jogador a ser contratado pelo Guarani. Então, até aquele jogo eu tinha feito apenas, acho, 2 ou 3 jogos com a camisa do Guarani. Tem a história do jogo das quartas de final, que eu fui relacionado e fui cortado no vestiário na época. E na semifinal eu acabei sendo relacionado para o banco de reserva. E veio toda a história que vocês sabem, que o Fumagalli acabou se lesionando no início da partida. E foi até uma surpresa para mim o Vadão ter me escolhido naquele jogo, porque eu tinha jogado muito pouco ainda com a camisa do Guarani, né? Os torcedores não me conheciam tanto, porque tinha feito apenas 2, 3 jogos. Então foi uma surpresa grande para mim e também para os torcedores. Alguns torcedores até hoje me param e falam: nossa, quando o Fumagalli acabou machucando, entrou um tal de Medina. Quem é esse? Que agora acabou para o Guarani entrar no lugar do ídolo? Ninguém me conhecia até então. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu pude jogar e fui feliz de fazer os jogos, mas até então, até esse jogo decisivo, eu tinha jogado muito pouco ainda com a camisa do Guarani. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H? A Clínica Prime Man resolve isso com tecnologia, tratamentos avançados e total sigilo. Volte a ter prazer, potência e confiança. Mande agora um WhatsApp para 19 99787 7603. Anota aí, 19 99787 7603. Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h52. Vamos à seleção pré-derby. Na segunda-feira, neste horário, teremos a seleção do derby. Mas agora nós vamos iniciar com o ataque. Hoje será de frente para trás. Começamos pelo ataque, depois o meio-campo e aí depois a defesa. Então, será por compartimento, tá bom? Vamos lá, começo com você, CH. Qual é o seu ataque para o derby 210? Vai começar pelo ataque? Tá bom. Tá bom. Tem que ser 3 jogadores? É 4-3-3 ou 2 jogadores, Batista? Fica à vontade, CH. A sua palavra é lei. Eu jogaria com 2 centroavantes, Brunão e Gé. Esse seria meu ataque como seleção do derby. Brunão e Gé, portanto, o CH no 4-4-2. E você, Tigrão, qual é o ataque? Você vai no 4-4-2 igual o CH ou vai no 4-3-3? Brunão e Gé. Meu time é 4-4-2. Essa seleção do derby. Mas não tem cabimento. Tem jogador liberado. É a opinião de cada um. Eu já tá aqui, tá escrito aqui faz tempo. Tô na mesma sintonia
Não conversei com o CH, nem ele comigo, absolutamente. Mas já estava anotadinho aqui. Ataque. Gé e Brunão. Ora flutua um, ora flutua outro. Enfim, eu escalaria assim e vai ter surpresa no meio de campo também. E eu estava aqui tentando decodificar a cor do seu blazer. E já cheguei aqui a cor dele, viu, Batista? Peguei aqui um Pantone, né? Com todas as palhetas. Coloquei aqui na frente da tela, aquela que mais se aproxima. E já deu bingo aqui. Quer saber qual é ou não? Qual? Marrom Hamster. Legal, hein, Tigrão? Estávamos gravando para usar depois, né, no programa de derby. Aí você colaborou com a gente. Agora vai ter que editar. Legal, bacana. Muito obrigado. Não, como assim? Não entendi. Vamos lá, Breno, qual é o seu ataque para o derby 210? O meu ataque tem um centroavante, tem um jogador de beirada. Para mim, Gé e Jean Dias. Ah, por que não escolheu ninguém do Guarani? Porque eu acho que eles estão um pouquinho à frente. Perfeito, Gé e Jean Dias. Ataque do Breno Beretta. E você, Gleger Zorzin, qual é o seu ataque? Alô, Batista, participando aqui da seleção do derby. Primeiro, Jean Dias, Ponte Preta. Gé, também Ponte Preta. E Mirandinha do Guarani. Batista, esse é o meu ataque. Beleza, vamos lá. O ataque, qual é o seu ataque, Pedro Piscinato? Você vai colocar no 4-4-2 ou no 4-3-3? Eu vou manter o 4-4-2. Minha dupla de ataque também é Bruno Santos e Gé, Batista. Bruno Santos e Gé, portanto, né? Depois vamos ver aí quem é que ganhou, mas a grosso modo já dá para perceber que Bruno Santos e Gé foram os escolhidos, mas depois nós vamos confirmar. Vamos agora com meio-campo. Eu começo com você, Tigrão. Qual é o seu meio-campo para o derby 210? Não precisa editar nada, pô. Tá lindo. Olha que coisa linda. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Meio de campo. Lucas Cândido, Dudu, Elvis e Diego Torres. Repita. Repita, olhou. Lucas Cândido, Dudu, Elvis e Diego Torres. Deu para anotar aí, o Pedrão? Tudo certo. Tudo certo. Vamos lá, atenção, Breno Beretta. Qual é o seu meio-campo para o derby 210? O meu meio-campo, Batista, Dudu, Caio Melo, Elvis e Diego Torres. Repita. Dudu, Caio Melo, Elvis e Diego Torres. E você, Gleger Zorzin? Batistão, agora vamos lá para o meio de campo, né? O meio de campo com 3 homens, tá? 3 homens no meio de campo. Para mim, primeiro volante, Dudu, da Ponte Preta, Caio Melo, do Guarani e Diogo Torres, também do Guarani. Batistão, esse é o meu meio de campo, com 3 homens. Perfeito. É Diego Torres, né? O meio-campista aí do Guarani. Deu certo aí, Pedrão? Anotou? Anotou. Não, faltou o meu meio-campo. Não, eu tô dizendo se ele anotou o do Gleger, né? Se ele anotou do Gleger. Anotou do Gleger, agora do CH. O seu meio-campo, CH. Dudu, primeiro volante. Léo Oliveira, Caio Melo e Elvis. Repita. Dudu, Léo Oliveira, Caio Melo e Elvis. E você, Pedro Piscinato, qual é o seu meio-campo? Meu quarteto de meio de campo tem Dudu, Caio Melo, Elvis e Diego Torres. Repita. Dudu, Caio Melo, Elvis e Diego Torres.
Vamos agora para os jogadores de defesa. Mas antes, um rápido intervalo e depois nós teremos aqui a parte de trás do Derby 210. Nós teremos aqui, portanto, o complemento da seleção do Derby, seleção pré-derby e também o treinador. 18h59. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o documento do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Copa do Brasil. Ontem foram realizadas mais duas partidas da fase oitavas de final, jogos de ida. No Maracanã, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo pelo placar de 1-0. E no Morumbi, o São Paulo derrotou o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. Os jogos da volta na próxima semana. Amanhã é dia de Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. Amanhã tem Sport Bahia. Amanhã também tem Mirassol e Vasco, 9 da noite Fluminense e Grêmio. Pro domingo, 4 da tarde, Botafogo e Cruzeiro. Tem ainda Corinthians e Fortaleza, 6h30 Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Ceará e Flamengo, Vitória e Palmeiras, 8h30 Inter e São Paulo. Segunda-feira tem Santos e Juventude. São os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje é dia de Copa Paulista, com o Guarani em campo. O Bugre disputa com o seu time B a competição. Joga logo mais às 8 da noite, 8ª rodada da primeira fase. Encara o 15 na cidade de Piracicaba, o 15 que é o líder. O Guarani é o quarto colocado, lembrando que os 4 primeiros avançam à próxima fase da Copa Paulista. E para fechar, claro, tem o Campeonato Brasileiro da Série C, com destaque para amanhã, o Derby Campineiro, 15ª rodada. 5 da tarde tem Ponte Preta e Guarani. Amanhã também tem CSA e Botafogo da Paraíba no mesmo horário. 6h30, ABC e Figueirense, São Bernardo e Tombense. Pro domingo, Maringá e Floresta, Ipiranga e Caxias, Náutico e Retrô. Segunda-feira, Brusque e Itabaiana, Ituano e Londrina, além da partida entre Confiança e Anápolis. Lembrando que na Série C, a liderança é do Caxias com 30 pontos, a Ponte Preta tem 26 e o Guarani é o 12º colocado com 16 pontos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:04, já vamos divulgar a seleção pré-derby. Até agora tem ataque, meio campo, tá faltando a defesa. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês, viu? Este ano a roleta premiada está de volta com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Vale compras de até R$100 e brindes exclusivos. Seu cupom deve conter uma das marcas participantes na promoção. São elas Nakata, Taranto, Ranali, Recrim, KS, KPA, Kit, CIA, Juridi, Perfect e Mobensani. Este é um grande momento para fazer aquela revisão no seu carro e garantir o presentão de aniversário da Rocha Autopeças. Acesse agora rochaautopeças.com.br, confira as regras para participar da roleta premiada e encontre a loja mais próxima. São 7 lojas para atendê-lo. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário da Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes! Quero mandar aqui um grande abraço para o Rafael Sabella. Um prazer te encontrar hoje, Batista. Sou muito seu fã de verdade. De toda a equipe, ouço desde pequeno. Um abraço e vai, macaca. Manda aí um abraço para mim. Ô, Rafael Sabella. Ele até mandou aqui a foto, né? Pediu para tirar uma foto. Muito obrigado aí pelo carinho quando você me encontrou, tá bom? Rafael Sabella, torcedor da Ponte Preta. Vamos então com a parte de trás, a defesa. Começo com você, Gleger. Qual é a sua defesa do pré-derby? Vamos lá, goleiros. Entre o Diogo Silva e o Andrei, eu vou ficar com o Diogo Silva. Diogo Silva, o goleiro. Na lateral direita, Cicinho, do Guarani. Diogo Silva da Ponte, Cicinho do Guarani. Os dois zagueiros, para mim, Wanderson, Ponte Preta, e Alan Santos, Guarani. E o lateral esquerdo, Emerson, do Guarani. Essa é a minha defesa da seleção, Batista. Sim, e você, Breno Beretta, qual é a sua seleção, a sua defesa da seleção pré-derby? A minha defesa é Diogo Silva no gol. Aí, ao contrário do que eu coloquei no ataque, né, que os dois da Ponte eu acho melhores, os dois laterais eu acho melhores os do Guarani. Cicinho na direita e Emerson na esquerda. E na zaga eu vou colocar o Wanderson e também o Alan Santos, que é o capitão do Guarani. E para você, CH, a sua defesa da seleção pré-derby? Diogo da Ponte, Cicinho do Guarani, Wanderson da Ponte, Alan Santos do Guarani e Emerson, lateral esquerdo do Guarani. E para você, Pedro Piscinato, qual é a sua defesa? A minha defesa tem Diogo Silva no gol, Maguinho na lateral direita, a dupla de zaga Emerson Santos e Rafael
e na lateral esquerda, Emerson Barbosa. Vamos ao treinador da seleção pré-derby. Não dei a minha defesa ainda, já me sacou? Ah, verdade, Tigrão. Muito obrigado por lembrar o Tigrão. Agora finalizando aí a parte defensiva da sua seleção. Muito obrigado, eu que agradeço pela deferência. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Alan Santos e Emerson Barbosa. Eu sigo com você, Tigrão. Vamos ao técnico. Qual é o técnico da seleção pré-derby? Na seleção pré-derby, eu vou dar o voto pro Alberto Valentim. Até porque ele já somou 26 pontos. Enquanto que o treinador do Guarani, Matheus Costa, estreia amanhã. Estreia hoje. Estreia no sábado. O Matheus Costa está estreando no derby. Então não dá para avaliá-lo. E mesmo que eu avalie o trabalho dele no Ipiranga, ele é 4º colocado. Era quando deixou o Ipiranga. E o Alberto é vice-líder. Então, pré-derby, Alberto Valentim. Pós-derby, tudo pode mudar. E você, Pedro Piscinato, qual é o seu técnico para a seleção pré-derby? Meu voto vai para o Alberto Valentim, da Ponte Preta. E você, CH? CH, o técnico para a seleção pré-derby. Valentim. E você, Gleger Zorzin? E para finalizar a minha seleção, o meu treinador, Batistão. Sim. Né, eu vou ficar com o Alberto Valentim, pela campanha que fez no Campeonato Paulista, também vem fazendo aí na Série C. Alberto Valentim é o meu treinador na seleção do derby, Batistão. E você, Breno Beretta? Batista, mesmo se fosse Marcelo Fernandes e Alberto Valentim, vamos supor que o Marcelo Fernandes tivesse continuado no Guarani. Seria Alberto Valentim o meu voto como técnico da seleção antes do derby. Bom, são 19h10. Em 1 minuto, nós vamos divulgar qual é a seleção pré-derby. Derby 210, Ponte Preta e Guarani, no Brasileirão 2025 da Série C. Esse derby será o derby de número 70, no Estádio Majestoso. No Brinco de Ouro também foram 71 derbys. Aliás, o derby da Ponte é o de número 71. 70 derbys foram realizados no Majestoso e 71 no Estádio Brinco de Ouro. Portanto, haverá um empate neste derby que vai acontecer amanhã às 5 da tarde. E você vai acompanhar desde as 10h30 da manhã uma programação toda ela especial com Breno Beretta no comando das 10h30 até 1 da tarde. E depois o incomparável Edu Pinheiro com o Concentração. 5 da tarde a bola rola e depois que a bola parar tem o apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos. Com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. E Clínica Prime Man. Sua autoestima começa na saúde íntima. Chame pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 99787-7600. Clínica Prime Man. Bandeirantes. O Pedro Piscinato já tem aí a seleção com a votação. Eu não votei, né? Porque o apresentador não vota. E aí nós vamos então divulgar agora a seleção pré-derby. Lembrando que na segunda-feira nós vamos fazer uma comparação entre expectativa e realidade. A seleção do derby na segunda-feira, neste mesmo horário. Vamos lá, Pedrão, qual é a seleção aí também? Qual é o treinador da seleção pré-derby?
A seleção pré-derby está definida e escalada com Diogo Silva, da Ponte Preta, 5 votos. Na lateral direita, Cicinho, do Guarani, com 3 votos. A dupla de zaga, Wanderson, da Ponte Preta, e Alan Santos, do Guarani, ambos com 4 votos cada. E na lateral esquerda, Emerson, do Guarani, 5 votos. Meio de campo, pela votação, a maioria venceu. Uma formação 4-4-2, com a dupla de volante sendo Dudu, da Ponte Preta, com 5 votos, e ao lado dele Caio Melo, do Guarani, com 4 votos. E mais à frente, os 2 meias da equipe, Elvis, da Ponte Preta, com 4 votos, e Diego Torres, do Guarani, com 4 votos. E a dupla de ataque, Bruno Santos, Brunão, do Guarani, 3 votos, e Gé, unanimidade da Ponte Preta, 5 votos. Treinador Alberto Valentim, da Ponte Preta, também 5 votos. Batista? Perfeito, tá aí, portanto, a seleção pré-derby. Quantos foram do Guarani e quantos da Ponte Preta? 5 jogadores da Ponte Preta e 6 jogadores do Guarani. E mais o técnico Alberto Valentim, que eu não coloquei nessa contagem aqui. 6 do Guarani e 5 da Ponte Preta. 5 da Ponte Preta. Ó, da Ponte Preta, Diogo Silva, Wanderson, Dudu, Elvis e Gé. Do Guarani, Cicinho, Alan Santos, Emerson Barbosa, Caio Melo, Diego Torres e Bruno Santos. Perfeito, interessante, hein? Time da Ponte na vice-liderança da Série C. Aqui dos comentaristas recebeu o voto para 5 jogadores. E o Guarani, fora do G8, 12º colocado, recebeu o voto dos comentaristas para 6 jogadores. Mas o treinador foi escolhido, o treinador da Ponte, Alberto Valentim. 19h15. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo na tela a seleção pré-derby. E também, daqui a pouco, você também poderá acompanhar lá no carlosbatista.com.br. Lá vamos colocar a seleção pré-derby e, claro, também a seleção do derby na segunda-feira. Vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1, preparado aqui pela produção para o programa de hoje. Técnico Dorival Júnior não descarta poupar alguns titulares do Corinthians no jogo contra o Fortaleza, marcado para domingo pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida acontece entre os dois clássicos, com o Palmeiras pelas 8ª de final da Copa do Brasil. O treinador já descansou os principais jogadores no último compromisso antes do primeiro derby, disputado na última quarta-feira, com a vitória alvinegra por 1-0 em cima do Palmeiras. A estratégia surtiu efeito no entendimento de Dorival. Ele acredita que o Corinthians teve mais fôlego para competir com o Palmeiras. Pauta 2. A última janela de transferências do futebol brasileiro de 2025 se aqueceu nos últimos dias. Movimentou mais de 600 milhões em chegadas efetivadas pelos clubes da Série A. Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense ainda não concretizaram contratações, mas a janela fecha dia 2 de setembro. A lista é liderada em quantidade por Juventude, Sport e Vitória, com 5 reforços cada um. Já o Flamengo encabeça a lista com gastos na janela com 277,7 milhões de reais investidos. O zagueiro Davi Luiz rescindiu com o Fortaleza e vai jogar no Chipre. Destino é o Pafos Futebol Clube, com um contrato de 3 anos. A rescisão foi amigável e o defensor se despediu do elenco e funcionários nesta sexta-feira.
As lesões acabaram atrapalhando o desempenho do atleta em busca de titularidade. Ele deixa o clube com apenas 16 jogos feitos, dos quais 13 foram como titular. E aí, CH, qual é o assunto que você escolheu para hoje? A janela, né? Tá bem agitada, bem quente. Não é? Tem gente já projetando para a janela de janeiro. O Grêmio, por exemplo, está querendo contratar o Mourinho. De repente, né? O português acaba desembarcando em Porto Alegre. Mas é bem interessante, bem legal o futebol brasileiro conseguir trazer para o seu campeonato, para as nossas divisas aqui, jogadores tão importantes como esses que estão chegando. Realmente, financeiramente, precisa organizar mais, né? Precisa ter a liga, essa coisa toda. Mas se você projetar 10 anos para trás, você vai perceber que o futebol brasileiro está aparentemente mais estruturado. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje? Olha, eu por conceito sou contra a questão de poupar jogador por causa de um jogo ou de outro e tal. Mas esse jogo entre Corinthians e Palmeiras, ele é tão intenso, e eu principalmente sou contra quando tem uma semana entre o jogo onde os jogadores foram poupados e aquele jogo que vem depois, que é aquele pelo qual eles foram poupados. Caso do Derby de Campinas. Jogaram sábado, né? E aí domingo, e o outro jogo só no outro sábado, não pouparia ninguém. Pela questão dos cartões amarelos, nem pela questão física. Agora, o próximo jogo que decide quem continua na Copa do Brasil já é quarta-feira. E os caras vão jogar domingo, o Corinthians. Estou falando a pauta 1, que é aí a opinião do Dorival Júnior. Então ele joga domingo contra o Fortaleza, um jogo duríssimo. Dá folga segunda, concentra terça e joga a quarta na casa do adversário. Então dou razão para ele. Ele já tinha poupado no último jogo antes do derby agora da quarta-feira, que o Corinthians ganhou por 1-0, e o time estava muito intenso fisicamente. Então a diferença é muito pequena, o espaço é muito curto entre um jogo e outro. Se ele fizer isso, mesmo conceitualmente, eu não concordando na maioria das vezes, nesse caso, pela exiguidade de tempo, pelo hiato muito curto entre um jogo e outro, eu concordo com ele. Que ele deve pensar na batalha do Allianz Parque na próxima quarta-feira e poupar especialmente, tendo em mãos exames específicos de desgaste, como o CK, que é uma enzima que mostra aí o nível de estresse muscular e outros do corpo humano. Ó, esse aqui tá estourado, esse aqui não vai render, esse aqui tá com mais risco. Com essa planilha científica na mão, eu também pouparia, sim. Concordo com ele. E você, Breno, qual o assunto que você escolheu para hoje? Eu quero falar do Davi Luiz, a pauta 3, né? Porque, infelizmente, ele não conseguiu jogar, principalmente por conta das contusões. Mas veja só, ele veio da Europa para o Flamengo ganhando R$1,5 milhão de reais. No Fortaleza, é claro que ele estava ganhando menos. Fez a rescisão amigável, agora vai jogar 3 temporadas lá no Chipre, na ilha do Chipre, porque o Chipre é uma ilha, no Pafos. 3 temporadas é o último contrato da carreira dele, tá com 38 anos, desejo sorte para ele, mas é claro, ele vai ganhar muito bem para jogar por lá. E quem mora por lá, sabe quem é, Batista? Quem? Alexandre Ogre, que é um dos nossos convidados de amanhã. Eu falei com ele direto do Chipre, lá tem 6 horas de diferença. Eu marquei com ele pela manhã para entrevistar, porque já era período da tarde lá no Chipre. Além dele, quem mais vai participar? Olha, tem muita entrevista bacana. Quer falar alguma coisa, Tigrão, enquanto que eu pego aqui a lista? No cacuete. Eu peguei essa notícia aí do Davi Luiz no Rabicho. Confesso que eu não peguei ela inteira. Pô, que decadência, hein? Ele sai da Série A do Campeonato Brasileiro e vai pro Bafo de Ribeirão. É isso, Batista? Não, é Pafos. Mas vai morar numa ilha, Tigrão. Vai morar numa ilha, pô. Vai ganhar em euro. Eu jogo a isca.
Eu jogo a isca, vocês mordem na hora, né? Eu pensei que era o Bafo, mas como é que chama o time? Pafos, com P de pato. Pedro É no Piscinato, Chipre, né? o time do Guarani escalado, Copa Paulista, joga daqui a pouco no Barão da Serra Negra, 8 da noite. Qual é o time do Guarani? Guarani vai a campo com Emerson Júnior no gol, Cauê Rafael com a 2, Zamboni 3, Tite com a 4, Vinícius Cauê meia dúzia, no meio de campo Lucas Martins com a 5, Vinícius Iuji com a 7, JP Galvão com a 8 e também capitão da equipe, e o trio de ataque João Victor com a 10, Léo Porfírio com a 11 e Michael com a 9. Repeteco do Guarani, Emerson Júnior no gol, lateral direita Cauê Rafael com a 2, dupla de zaga Zamboni com a 3 e Titi com a 4, fechando essa linha defensiva Vinícius Cauê com a 6. No meio de campo, Lucas Martins tem a 5, Vinícius Iuji com a 7, JP Galvão, capitão deste time, tem a 8, e na frente, João Victor com a 10, Léo Porfírio com a 11 e Michael com a 9. Esse é o time de Marcelo Cordeiro, que tem à disposição no banco de reservas Rian com a 12, João Pim 13, Nicolas 14, Victor Gabriel 16, William 15, Andrei 18, Raí Nascimento 17 e Lucas Macedo 19. Guarani tem um desfalque considerável. Ryuta Takahashi está com o time A do Guarani na disputa da Série C do Derby 210 e vai desfalcar o Bugre hoje contra o 15. E agora na lata. Responde na lata. E antes do Na Lata, vamos ao sorteio. Opa! Você que entrou lá, clicou no link, preencheu o cupom, vai concorrer a 4 ingressos para o Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial, e já vem com a faixa estendida, tecnologia para ouvir a Rádio Bandeirantes. Aê, Milton Dias Fonseca Júnior. Milton Dias Fonseca Júnior, 1998134 e os 4 números finais que, claro, não vou divulgar. Tem até na quarta-feira para retirar os presentes aqui na recepção da Band, na saída para Valinhos, das 9 até a 1 e das 14h30 às 17h30. Das 14h30 às 17h30, no período da tarde, tem que trazer um documento que contém o seu CPF. Parabéns ao Milton Dias Fonseca Júnior e muito obrigado para todos que participaram. O único derby também foi disputado no Majestoso e terminou com a vitória da Ponte 2-0. Você lembra quem marcou, os jogadores que marcaram os gols? Começo com você, Tigrão. Pode repetir, Batista? Quem marcou os 2 gols da Ponte, que a Ponte venceu o último derby? Ah, não lembro mais. Eu acho que teve um do Gé e o outro eu não lembro. E você, Breno Beretta? Danilo Barcelos de pênalti e Jean Dias também de pênalti, o último derby. E você, CH? Sinceramente não me lembro, Batista. Eu sigo com você, daqui a pouco eu dou a resposta. Vadão ficou conhecido como Mr. Derby, por nunca ter perdido um clássico. Quantos derbys o Vadão participou? Vou chutar aqui. 35. E você, Bebê? Olha, eu olhei muita ficha de derby esses dias, eu acho que 6, Batista. E você, Tigrão? Vadão, 11. Quantos derbys? 11. 11 derbys. Então é o seguinte, olha, o Na Lata 1, Danilo Barcelos e Jean Dias, de pênalti, foram os marcadores. Breno Beretta acertou, né?
Barcelos e Jean Dias. Na lata 2, 9 jogos entre Ponte Preta e Guarani. Foram 5 vitórias, 4 pelo Guarani e 1 pela Ponte e 4 empates. 3 pela Ponte, 1 pelo Guarani. Portanto, a resposta certa, 9 derbys participou o Vadão. E agora, Breno Beretta, o seu palpite aí pro derby. Meu palpite pro derby, 1-1. E você, Tigrão? 2-2. E você, CH? 0-0. Vamos lá, Breno, quais são os convidados que você vai receber no programa especial Derby, que vai acontecer amanhã das 10h30 até a 13h? Tem quase 5 horas de entrevistas, Batista. Tem o Eldon, ex-atacante da Ponte, Medina, ex-atacante do Guarani, Alexandre Negre, ex-goleiro da Ponte, Estevan Soares, que foi zagueiro do Guarani em derbys, Rirena, ex-atacante da Ponte, Edmilson, ex-atacante do Guarani, Sérgio Guedes, que foi treinador e ex-goleiro da Ponte, Danilo Sacramento, que jogou nos dois, Lauro, ex-goleiro da Ponte, Vaguinho, ex-volante do Guarani e da Ponte, Wagner, ex-atacante do Guarani, Marcos Vinícius, ex-volante da Ponte, Jean, que passou pelo Guarani e pela Ponte como goleiro, e Pepe, que foi treinador do Guarani e da Ponte. Batista. Bom, CH, um abraço para você. Você estará comentando o jogo com a narração do Leandro Boles. Programação extensa, começa às 10 da manhã. À 13h, Edu Pinheiro, o incomparável Colado. Assim que terminar o programa do Breno Beretta, aí vem o Concentração com o incomparável Edu Pinheiro. E depois tem a bola que rola a partir das 17h. E depois que a bola parar de rolar, também tem o apito final com o incomparável Edu Pinheiro. E você estará no rádio. Ótimo trabalho para você, CH. Para todos nós, boa noite a todos e que amanhã tenhamos um grande jogo. Boa noite. Valeu, Tigrão, um abraço para você. O Tigrão estará na TV comigo, né? A programação da TV começa às 16h, mas o Tigrão já estará desde as 10h30 da manhã, junto com o Breno Beretta e depois junto também com o incomparável Edu Pinheiro. E vai fazer os comentários em duplicidade, na TV e no rádio e na TV. E depois que terminar a TV, depois que terminar o jogo, tem um programa especial, os donos da bola na tela da Band. E aí, terminando os donos da bola, o Tigrão também estará no apito final com o Edu Pinheiro. Muito trabalho no Derby 210. Ótimo trabalho para você, Tigrão. Muito obrigado, que Deus nos dê força e que te arrume bastante grana para pagar o cachê triplo. É isso. Vou precisar levar o caminhão da Brinks. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom, Breno, um abraço para você. Amanhã, 10h30 da manhã, você estará aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E depois nas reportagens, Pedro Piscinato vai cobrir o Guarani e você estará com a Ponte no Derby 210. Ótimo trabalho para você, bebê. Valeu, Batista. Um ótimo trabalho a todos e todas as entrevistas estarão no YouTube também. E o Pedro Piscinato, ótimo trabalho para você. Você que estará cobrindo o Guarani na grande transmissão do Derby 210. Ótimo trabalho para você, Pedrão. Valeu, Batistão. Até amanhã para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bem, nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui. Você que mandou mensagens. Aliás, nós temos aí algumas mensagens, né? Vamos colocar no ar, então, com respeito aqui aos nossos ouvintes. Hoje colocamos poucas mensagens. Tivemos a seleção pré-derby. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Alexandre Balista do Chapadão. Batista, eu vi
a escalação que o Tigrão fez agora, e é isso aí mesmo, não tem muito o que fazer. Agora, a única coisa que me deixou preocupado com essa escalação aí é o Dudu, né? Que tem um fiozinho desencapado aí, que de vez em quando encosta no outro aí. E derby, jogo tenso. Eu tenho medo dele fazer alguma gracinha. Será que não seria melhor começar com o Léo Oliveira, não? Ou até mesmo com o Serginho? Abraço. Abraço, obrigado. Mais um. Batista, Edivaldir, meu caro, eu posso discordar de você um pouquinho de tantas vezes que eu já discordei? Escutei você falar agora seleção do derby. Não é desse derby agora não, né? Porque, me desculpem, meus parcos conhecimentos em futebol, sou nada em futebol, tá? Conheço a bola que é redonda, mas, meu caro, não faça isso não. Seleção de derby com esses dois elencos vai estar acabando de vez ou parcialmente com a história tanto do Guarani como da Ponte Preta, que tiveram grandes elencos. Éramos considerados aqui a capital do futebol do interior. Faça não, por favor. Hoje é sexta-feira. Deixa eu tomar minha cerveja sossegado. Isso aí parece a história de um senhor que estava indo com um neto dele, menino aí de 9, 10 anos. E eles estavam puxando um cavalo. E eles estavam com um animal, e aí ele pediu para que o neto subisse no cavalo. Aí quando chegou lá na frente tinha um grupo de pessoas e as pessoas começaram a criticar. Olha lá, menino andando no cavalo e o senhor, o idoso, caminhando. Onde que já se viu? Aí o idoso pegou, tirou o neto, colocou no chão e ele montou no cavalo. Quando chegou mais à frente tinha outro grupo de pessoas. Olha que absurdo! Um homem saudável andando no cavalo e o menino coitadinho andando no chão. Onde que já se viu? Aí ele pegou e tirou, ele desceu do cavalo, aí ele e o cavalo, aliás, ele e o menino, ficaram puxando o cavalo. Quando chegou mais à frente, tinha um outro grupo de pessoas, e aí falou, olha que burrice imensa. Os dois, idoso e menino, poderiam estar desfrutando do cavalo, estão puxando o cavalo e andando a pé. Ou seja, não tem como satisfazer a todos, né, o Edivalmir Massa. No último derby, não fizemos a seleção pré-derby nem a seleção do derby. A Ponte estava muito melhor e praticamente seria o time inteiro da Ponte a seleção do derby, a seleção pré-derby. Não fizemos e recebemos cacete de tudo quanto é jeito. Uma crítica direta em cima de não ter feito a seleção pré-derby. Aí vem nesse derby, vamos fazer a seleção pré-derby. Aí vem o Edivalmir Massa, critica porque os dois times estão praticando um futebol muito ruim. Então é a história do cavalo, meu caro. Não vai agradar nunca. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, Tigrão, Gustavo de BH, acompanhando a programação de vocês aí. E sem dúvida nenhuma, o maior derby da história foi o de 81, o derby que inclusive decidiu o campeão do primeiro turno, né? Que já garantia a vaga na final. Então, a vitória da Ponte de 3-2 e a Ponte campeã em cima do Guarani. Um forte abraço aí e amanhã, acho que sem surpresa nenhuma. Vocês estão tudo em cima do muro aí, falando que é pau a pau, que não sei o quê, mas me ajuda aí. O Guarani perdeu do Lanterna recentemente aí, a Napolina trocou de técnico agora, vem desmontado, o próprio CH fala que o Guarani perdeu as duas principais peças aí. Então o Guarani vem remendado de técnico novo e vai descer a avenida do Moisés Zucarelli com 3 ou 4 na sacola. Um abraço aí a todos. Abraço, muito obrigado. E nós ficamos
por aqui. O presidente do Corinthians está dando uma entrevista em rede nacional. Nós vamos acompanhar aí um trecho para você daqui para frente no Esporte em Debate Nacional. Disponibilizado para a torcida, era ingresso disponibilizado para torcedores, para associados, para conselheiros, e a gente foi tirando isso. Hoje nós conseguimos buscar já 3.500 ingressos aproximadamente.